Deus Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus querido amigo e mestre, estamos agradecidos mais uma vez pela oportunidade de aqui nos reunirmos em seu nome, em nome de Deus Todo-Poderoso. A nossa irmã Sueli, que vai fazer uso da palavra, com certeza terá o auxílio dos irmãos da espiritualidade e nós outros vamos aprender todos esses ensinamentos para nos elevarmos cada vez mais. Obrigado, Mestre Jesus, que assim seja em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli. Estamos no capítulo de O Livro dos Espíritos, que fala das considerações sobre a pluralidade das existências. É um comentário de Kardec. Kardec, então, fez um apanhado de todas as respostas e todos os conceitos e considerações dos espíritos, quando estava codificando a doutrina, e depois, no número 222, ele mesmo que fez as considerações sobre isso, nos auxiliando a pensar a respeito, né? Quando alguém está debatendo sobre isso e diz que a reencarnação é fantasmagórica, que isso aí é uma ilusão, que isso é para justificar um monte de coisa e tá. Então, a gente tem essas considerações para a gente analisar se a unicidade das existências ela é o bastante para uma alma evoluir a ponto de alcançar, ainda que relativa, mais uma perfeição, ou não. Só por isso a gente já vê que não, né? Porque as almas reencarnam e cada uma delas vive o tempo que é necessário viver na Terra, dentro das escolhas que fizeram, das exprovações e expiações. Então é evidente que numa vida, nem que essa pessoa vivesse 100 anos, se todos nós vivêssemos 100, 110 anos, nós não conseguiríamos reunir todo o conhecimento necessário para que nós nos tornássemos espíritos perfeitos, relativamente perfeitos. Então, claro que só por isso a gente já imagina que, se fomos criados simples e ignorantes para alcançar a perfeição, então a gente não conseguiria nunca alcançar esse objetivo com uma vida só. Não teria a menor condição. Assim como em um ano na Terra, um aluno não consegue chegar a um nível acadêmico de universidade e pós-graduação. Não, ele fica o ano inteirinho ali aprendendo no jardim de infância, depois aprendendo a ler e assim vai. Então, olha quantos anos um aluno leva para conseguir se graduar num curso universitário. Quantos anos ele leva para isso? E ele parou? Ele termina quando chega lá no último ano da graduação? Não, ele vai fazer pós-graduação, doutorado, e ele não pode parar de estudar a vida inteira, porque se ele parar, ele não acompanha o progresso da profissão que ele escolheu, porque a tecnologia avança o tempo inteiro, as descobertas avançam todo o tempo. Então, são ideias novas, são projetos novos, e cada um tem que se adaptar. Então, nunca um estudante para de estudar. Ele pode se graduar no que for, mas ele tem que continuar estudando. E assim é a alma. Ela tem que continuar evoluindo, ela tem que continuar se aperfeiçoando, aprendendo, adquirindo conhecimentos. Todo o tempo, não só numa encarnação, como em várias. Então, esse já é um grande argumento. E já resume tudo, não precisa nem de mais nada, basta isso. Mas Kardec fez tantas considerações inteligentes aqui, nós paramos nesse aí na semana passada. Eu só vou ler para a gente retomar. Alguma coisa de pungente há na ideia de que a nossa sorte fique para sempre fixada em alguns anos de provações. Quer dizer, todos nós temos provações e expiações nessa terra, né?
Então, alguma coisa de muita dor e sofrimento para a gente, né? Porque esse pungente a gente não está acostumado a usar no nosso vocabulário, mas é aquilo que causa uma dor profunda, né? Uma tristeza profunda. Então, seria uma dor a gente saber que a nossa sorte está fixada em alguns anos, porque a gente não ia conseguir melhorar nesse tempo que nos é dado em alguns anos. Então, isso nos causaria um sofrimento muito grande, não é? Então, alguma coisa há de pungente da ideia de que a nossa sorte fique para sempre fixada em alguns anos de provações, ainda quando de nós não tenha dependido atingirmos a perfeição sobre a terra, né? Porque não depende muitas vezes da gente. Imaginemos uma pessoa que não tem condições, não foi dada a ela nessa encarnação muitas facilidades por conta de provações, expiações e resgates que ela está fazendo de outras vidas. Então ela tem muita dificuldade. Tem pessoas que querem muito aprender. Não é muito raro a gente encontrar aquele avô, aquela avó, ou mesmo o pai e a mãe, que vão aprender a ler quando seus filhos já estão na faculdade, e às vezes alguns que já até sabem alguma coisa, fazem cursinho junto com eles, porque eles desejam muito aprender, que eles não tiveram condições. Quer dizer, muitas criaturas, muitas almas encarnadas, elas não têm condições de desenvolver habilidades tão simples, né, tão comuns no todo para quem as tem e para quem tem condições de alcançá-las, que a gente se espanta com essas coisas, sabendo que tem alguém ainda que não sabe ler, que não sabe escrever, que não sabe ler, não sabe escrever o próprio nome. Né? Há pouco tempo não, porque já tem uns 13 anos que a minha mãe partiu, mas a gente teve uma senhora que estava cuidando dela porque ela precisou de atenção o tempo todo. Então, para nos ajudar, uma pessoa ficava junto também. Depois que eu descobri que ela não sabia ler nem escrever, porque ela não conseguia ler os remédios que era para dar para ela. Então, eu descobri por acaso que ela também não falou, acho que ela ficou com vergonha e não falou. Então, eu tive que montar uma estratégia com cores e horas, né? Com cores e horas, para ela poder, porque ela via a hora, mas ela não sabia escrever nada. E ela teve filhos, criou os filhos. Então, a gente fala, gente, como que pode ainda hoje a gente ver? Tem gente que não sabe escrever. Ela não sabia escrever nem o nome dela, ela tinha que carimbar o dedinho. Então, a gente vê que essas coisas acontecem. Então, as pessoas, muitas vezes, elas não têm oportunidade por uma questão de provação e expiação. Não são aquelas pessoas que não querem aproveitar o tempo que têm, não. São aquelas que não tiveram chance mesmo. Muitas pessoas não tiveram chance. Não tem. Mas por que não tem? Não é que Deus seja injusto. É por conta das provações e expiações. Não souberam aproveitar tudo que tiveram na outra encarnação. Agora enfrentam dificuldades para isso. Então, aqui está muito lógico isso. Alguma coisa de pungente há na ideia de que a nossa sorte fique para sempre fixada em alguns anos de provações. Né? Como que uma pessoa dessa vai conseguir evoluir se ela não conseguiu nem aprender a escrever? Né? Então é muito difícil, ela vai evoluir moralmente, com certeza, porque isso é independente das outras situações. A gente desenvolve inteligência e moralidade, precisamos das duas. Então, como que pode uma pessoa essa aí, como que ela vai alcançar a perfeição dessa maneira? Não vai. Ela vai ter que reencarnar várias vezes, como nós vamos reencarnar várias vezes para desenvolver aquelas habilidades, aquelas virtudes que a gente com certeza não consegue. Olha, imaginemos aqui nós aqui do planeta de provação e expiação, onde a imoralidade impera, onde os vícios, né, onde todas as paixões inferiores comandam a sociedade. Como nós aqui, sendo ainda inferiores, alcançaríamos a perfeição para ter só essa vida? Jamais isso poderia acontecer. Então, aqui, ó, enquanto, né,
a ideia contrária, que é aquela da pluralidade das existências, é eminentemente consoladora, porque não nos tira a esperança. A esperança, gente, é o que realmente nos move. Alguém fala assim, a esperança nunca morre. Ela morre, é a última. Ela fica para o finalzinho, mas ela morre. Ela morre. Tem gente que é especialista em matar esperanças. Não sei se vocês conhecem gente assim. Os pessimistas são especialistas em matar a esperança. São especialistas quando a gente deixa, né? Porque tudo para eles é desgraça, não vai dar nada certo. Não adianta. Você está... fulano, não adianta você tomar esse remédio, não vai melhorar nada. Aí o médico já tinha falado para essa pessoa que aquele era o único remédio que poderia tirá-la daquele sofrimento. Aí a outra, desiste, nem compra, nem gasta dinheiro com isso, que não vai resolver nada. Comigo não resolveu nada. Será que o problema era igual? E o estado de espírito para receber aquele remédio também, que a gente neutraliza remédio, vocês sabiam disso, né? A gente já falou sobre isso aqui. Nós conseguimos neutralizar princípios ativos de remédio com a nossa cabeça, com a nossa mente totalmente equivocada, com o nosso pessimismo. A gente manda mensagem para as nossas células morrerem. Quando a gente começa naquela lamentação, naquela coisa, tanto que quantas pessoas adquirem doenças muito graves por conta de tristezas profundas que passaram ou ainda estão passando. Elas não desejam viver. Então essas coisas vão realmente criando doenças na nossa cabeça, né? A gente já falou, já fizemos 2 palestras sobre doentes e doenças, né? Sobre esse assunto, e a gente vê que tudo está no nosso perispírito, no nosso campo energético, tudo depende do nosso pensamento. Só o que não depende disso são as doenças kármicas. Dependeu num determinado momento. Quando a gente começou a fazer todas as bobagens que geraram aquela doença. Ali sim. Mas depois que os nossos problemas, os nossos vícios, a nossa falta de virtude, os nossos erros, tudo isso, instalou-se, criou um problema, aí, sim, a gente tem que resgatar. A gente não pode mais evitar, a gente só pode tratar. Mas a gente evita muitas doenças com o nosso modo de pensar positivo com as coisas. Nós podemos, inclusive, alterar o nosso código genético, os nossos genes. O determinismo genético já caiu por terra quando a ciência descobriu que a gente só tem 25 genes. Um pé de milho tem 30. Né? Então, o que determina? O que está por trás desses 25 genes? A alma, o espírito, a individualidade que comanda todas as coisas do corpo e os genes, né? Tanto que já foi estudado, tem sido estudado isso. A gente pode voltar a esse assunto para a gente reforçar isso, né, no nosso conhecimento, porque vale muito a pena. Nós não estamos determinados a sofrer nesse mundo, a gente não nasceu para sofrer. Os espíritos dizem que as nossas provações e as nossas expiações são muito pequenas perto do tamanho dos problemas que a gente cria aqui. Então a gente pode viver de forma mais leve, né, de forma mais adequada a vencer as dificuldades que a gente trouxe para essa vida com as escolhas das provas que nós fizemos, né? Assim, sem nos pronunciarmos pró ou contra a pluralidade das existências, sem admitir uma hipótese mais do que a outra, diremos que se pudéssemos escolher, ninguém preferiria um julgamento sem apelo, né? Então as pessoas precisam de ser julgadas e ter a chance de defesa, né? Não, eu vou apelar a meu favor aí. Então isso é evidente. Então isso só acontece com a pluralidade das existências.
com as grandes oportunidades da gente refazer o que não estava certo. Então, vamos continuar aqui hoje. Se não há reencarnação, não há mais do que uma existência corporal. Isso é evidente, né? Ou ela existe ou não, né? Se nossa existência corporal é a única, a alma de cada criatura foi criada por ocasião do nascimento. Essa é a ideia que nós temos só uma vida, então que os espíritos foram criados na hora do nascimento, para aquele corpinho que está ali, né, e para viver só aquela vida, para aquela... nós não vamos passar por nenhuma experiência reencarnacionista, né? Essa ideia é o criacionismo. É a ideia do criacionismo, a alma criada na hora do nascimento. A menos que admitamos a anterioridade da alma. Mas, neste caso, perguntaríamos: o que era a alma antes do nascimento? E se o Estado não constituiria uma existência sob qualquer forma? O que era a alma antes do nascimento e se o Estado não constituiria uma existência sob qualquer forma? Então, se a gente admitir que existe uma pré-existência, ainda que sob qualquer forma, até a gente ainda aceitaria essa ideia. Mas não pode ser dessa forma, porque se fosse dessa forma, nós não teríamos conhecimentos para trazer, para que pudéssemos aperfeiçoar esses conhecimentos trazidos. Então, ela não existe sob qualquer forma, ela existe de uma forma muito bem definida, né, já muito bem individualizada, para que a gente possa desenvolver. Não há, pois, meio termo. Ou a alma existia, ou não existia antes do corpo. Inclusive, esse fato, quando a reencarnação ela foi retirada dos ensinos da igreja, que Orígenes, que era Clemente de Alexandria, ele ensinava isso na escola de Alexandria, quando isso foi retirado ali, por Constantino, né, que toda a confusão foi feita por Teodora, segundo conta uma corrente muito forte sobre isso, porque tem outras também que debatem essa. Mas essa, pelos historiadores, é a mais acertada, né? Quem fazia mesmo, né, o comando ali era a mulher de Constantino, Teodora, não era ele. Ela que ditava as normas da situação. E ela, por uma questão lá pessoal, não aceitou mais a reencarnação, porque ela não queria ser responsabilizada por uma atitude grave que ela tomou, porque ela, segundo contam os historiadores, ela era meretriz quando casou com Constantino. E ela tinha lá todas as amigas, né? E ela não admitia mais aquelas amizades, porque aí ela era imperatriz, né? Então ela não admitia mais aquilo. E ela era muito assediada por elas, até para obter vantagens. Então ela mandou matar todas. E depois ela foi responsabilizada, ela seria responsabilizada nas reencarnações, né? Que ela teria que resgatar isso. E ela ficou com medo, então ela falou: não quero saber dessa história de reencarnação não existe, tira isso dos livros. E o Constantino acabou fazendo a vontade dela. Então, num sínodo local, que não foi o concílio de Constantinopla, foi só um sínodo local, não foi a reencarnação que perdeu por 3-2, não. Foi a pré-existência da alma. Então, não foi a reencarnação, foi a pré-existência, porque Constantino não queria se comprometer tanto. Mas, ora, tirando a pré-existência, bom, se a alma não existia antes, ela tem que ser criada na hora do nascimento. São considerações lógicas, não é? Então, o que foi combatido, o que foi tirado ali dos ensinos, foi a pré-existência da alma. Porque não havendo a pré-existência, não tem a continuidade disso. Vai desencarnar e vai ficar, né? Vai desencarnar, vai morrer e vai ficar lá esperando o juízo final.
Então, essa questão aí é muito simples da gente analisar, né? Se ela existia, qual era a sua situação? Né? Ou a alma existia ou não existia antes do corpo. Se existia, qual era a sua situação? Tinha ou não conhecimento de si mesma? Se não a tinha, era mais ou menos como se não existisse. Se tinha, sua individualidade era progressiva ou estacionária? Num e no outro caso, qual a sua situação ao tomar o corpo? Tanto tendo ou não tendo, qual é a situação dela, então, ao tomar o corpo? Alguma coisa. Quer dizer, as pessoas complicam muito mais do que entender que a alma foi criada simples e ignorante e foi entregue a ela no reino da inteligência superior todas as condições de desenvolver o aperfeiçoamento necessário para se tornar um espírito perfeito, relativamente perfeito. Então, ela só tem que fazer as escolhas, né? Escolhas é o que move a nossa vida. Toda a nossa existência é feita de escolhas. A gente começa a escolher desde a hora que a gente acorda, né? Imagina, sem contar a parte do espírito, né? Eu digo assim, a nossa vida no dia a dia. Mesmo que a gente agende a nossa atividade do dia seguinte, muita coisa pode mudar durante a noite. Segundo os antigos, o travesseiro é um ótimo conselheiro, né? Não é o travesseiro, não, né? São os conselheiros mesmo que vêm ter conosco quando nós nos emancipamos do corpo por ocasião do sono físico. O espírito não dorme. Então, às vezes, a gente planeja uma coisa para o dia seguinte, vai dormir, só que de manhã a gente acorda achando até um absurdo ter pensado em fazer aquilo. Porque nós conversamos com o nosso espírito protetor, com aqueles que estão interessados no nosso sucesso, né? Com os mestres que nos ajudam a desenvolver nossas tarefas e vão nos mostrar, né? Vão nos colocar diante das situações para que a gente possa fazer a nossa escolha, que eles não nos impedem, não. Aí, quando a gente desperta pela manhã, a gente fala, não, isso não foi uma escolha boa que eu fiz ontem, não, eu vou mudar isso aí. Então, a gente já começa a escolher quando abre o olho. Aí vai escolher a roupa que vai botar, o que vai comer no lanchinho da manhã, né? A gente vai fazendo as nossas escolhas, né? Qual reunião que eu vou primeiro, o que eu vou fazer primeiro, e assim vai. Então, a nossa vida inteirinha ela é feita de escolhas. A escolha começa para aquela vida ali, quando o espírito está prestes a reencarnar, que ele monta o seu mapa de provações e expiações. É o mapa kármico para ele vir para essa grande viagem. Ah, mas é tão rápido assim? Não, não é rápido não. A gente já até falou como é que isso funciona, não é? Assim que o espírito, ele desperta para a vida espiritual, ele sai do estágio de perturbação da morte. Ele cumpre, depois de ter cumprido o tempo necessário, porque muitas almas que partem antes do tempo da Terra, por imprudências, por vícios, por mau uso do livre-arbítrio, né? Os espíritos dizem que o número de almas que partem antes é muito grande, é muito superior àquelas almas que partem no momento certo. Porque a gente faz muita bobagem, né? A gente só parte mesmo no momento certo quando a nossa partida não teve nada a ver com a nossa atitude ali. Tipo, estamos dentro de um avião. O piloto está pilotando o avião, não sou eu. Se houver uma pane, se houver uma falha humana, esse avião vai cair. E se eu morrer, eu morri na hora certa. Porque eu não fiz nada para aquela morte acontecer ali. Nada. Eu fui viajar, peguei um meio de transporte, que é considerado o mais seguro de todos. E esse avião caiu e eu morri, eu estava no meu momento de morrer. Senão, algo ia acontecer, ou eu ia sobreviver por alguma razão, de alguma forma ali, ou então eu não ia embarcar.
como acontece muitas vezes, a pessoa perdeu a passagem, perdeu o avião, uma pessoa da família adoece, você não pode ir, alguma coisa vai te tirar daquela viagem, se não for para você morrer. Ou então, ainda assim, o avião vai cair e você vai sobreviver, como tantos sobrevivem a acidentes de avião, não são todos que morrem. Então, a gente vai vendo esse tipo de morte assim, que é realmente uma fatalidade, a pessoa não foi antes da hora. Não foi. Porque ela não estava no comando de nada agora. A gente tem uma doença. A doença foi diagnosticada, foi revelada para você, aí você tem que fazer isso e tal. Você não faz nada. E essa doença é fatal, vou morrer mesmo. Não vou ficar me privando das coisas, não, já vou morrer mesmo. Vai morrer mesmo, mas vai morrer antes, né? Porque se não trata e não faz o que tem que fazer, agrava com mais rapidez. E o que era, às vezes, para durar um tempo significativo, né? Um tempo na Terra significativo, ou até se curar, quem sabe, porque a gente não pode avaliar se a gente realmente vai morrer porque a doença é ruim, não. Só se a gente tiver que ir mesmo, porque senão a gente pode se curar de alguma forma, ou então controlar e viver toda a vida com aquela doença ali. Quantas vezes uma pessoa tem uma doença muito grave mesmo, que não tem cura, ela vai controlando aquela doença, ela vai fazendo a parte dela, ela vai vivendo muitos anos, ela acaba morrendo de outra coisa, morre de um acidente, né? Morre de outra coisa. Eu já contei até aqui aquele caso daquele senhor, que ele estava em estado terminal de um câncer, e havia um tratamento experimental, e eles só poderiam fazer esse tratamento com aquele que tivesse realmente já no finzinho, né? Para eles não interferirem tanto, e a família aprovar, e muitos se candidataram. Ele ganhou ali a avaliação que foi feita com ele, de que ele era o mais apto, então ele fez o tratamento e ficou bom do câncer, já estava em estado terminal. Um mês depois, ele morreu de um acidente doméstico em casa. Quem é que sabe de alguma coisa, gente? Ninguém. Ninguém sabe. Ninguém sabe a hora que vai. O espírito, às vezes, ele tem intuições, mas não tem certeza. Não é? Aqui em Friburgo, até ele era do meio espírita, eu não lembro muito bem o nome dele, mas ele estava mesmo, a família já tinha até providenciado algumas coisas, porque ele estava num estado totalmente terminal, assim, estava terminando mesmo a vida, não respondia, falência de órgãos, um monte de coisa lá. Não é que o homem melhorou, começou a reagir a um tratamento novo que fizeram, não melhorou, saiu do hospital e ainda viveu muitos anos. Então, a gente não sabe de nada a gente não sabe. Né? A gente fica, por isso é que a gente tem que fazer a nossa parte. Aí, quando a gente sabe, recebe um diagnóstico de uma doença e não quer passar pelo sofrimento do tratamento e não trata porque aquilo vai matar ele mesmo, como é que ele sabe que ele vai? Ele não tem certeza, não pode ter. Então, ele tem que fazer a parte dele. Aí ele vai fazendo direitinho. Se ele não fizer, ele vai desencarnar antes do tempo. Aí esses que vão antes do tempo, ou por imprudência, por negligência, desobediência, vício, seja pelo que for, ele vai demorar um pouco a sair desse estado de perturbação da morte. Ele vai ter que cumprir esse tempo aí de sofrimento dele depois de desencarnado. E ainda tem outra, muitas vezes há relatos de espíritos dizendo que algumas almas reencarnam para cumprir o tempo que elas deveriam viver por conta essa antecipação. Quer dizer, ainda prolongam o sofrimento após a morte com isso, né? E ainda tem que voltar para cumprir aquele tempinho. Aí vem aquela criança cheia de problema, vai viver 3 anos, 4 anos, mas cheia de problemas.
Né? Então foram pessoas, almas que anteciparam a partida, ou seja, porque não fizeram o que tinha que fazer, ou porque fizeram eutanásia, porque parte antes da hora. Né? Porque as pessoas que têm muito medo de enfrentar a doença, a dor, né? E o sofrimento, elas não querem isso. Né? Então, tem esse diagnóstico, então eu não quero, eu vou antecipar. Depois vai ter que responder por isso. Então, muitas almas vão antes. Quer dizer, as que vão antes, as que vão na hora, não importa. Saiu do estado de perturbação, no tempo que lhe for devido, começa a planejar. Porque quando ela sai do estado de perturbação, ela tem claridade da vida dela. Ela consegue ter lucidez para ver o que ela errou, o que ela acertou na última encarnação e nas outras. Ela tem conhecimento. Essa é a diferença de alma e espírito. Tá vendo? Essa aí é a diferença entre alma e espírito. Ah, mas não é a mesma coisa? É a mesma coisa. Mas por que chama alma e espírito? Que a alma é o espírito encarnado. Quando ele está encarnado, ele tem uma limitação de conhecimentos e memória. Conhecimento de suas vidas e memória. Só é dado a ele conhecer e lembrar o que é necessário para ele vivenciar bem aquela encarnação que ele está. Quando a alma volta a ser espírito, tudo se amplia. Conhecimento de todas as vidas que ela teve, de tudo que ela precisa de fazer ainda. Então, o espírito é aquela individualidade que reúne todo o conhecimento nos seus núcleos em potenciação, onde estão ali arquivados todas as experiências dessa alma. Quando ela encarna, que ela vira alma, né? que ela vira alma, ela se limita a poucos conhecimentos no seu nível de consciência. Mas está nos seus núcleos, mas não vem a consciência dela. Então, essa é a diferença. Quer dizer, quando a alma sai do estado desencarna, vira espírito e sai do estado de perturbação, começa a ver tudo que ela fez de errado, tudo que ela poderia ter feito e não fez, quem ela prejudicou. Aí ela vai, como nós fazemos aí uma listinha de coisas para a gente melhorar no ano seguinte. Vem aí o fim do ano, está chegando. Aí começam as promessas. A listinha. Vou parar de fumar, vou parar de beber, vou emagrecer, vou fazer exercício, vou controlar a alimentação, vou fazer dieta, vou dormir melhor. Faz tudo que ela não faz sabendo que tinha que fazer. Porque se ela planeja isso para o ano seguinte, que é um ano novo, é porque ela sabe que aquilo ali que é o certo, né? Se ela tem realmente necessidade disso. Claro, a pessoa que tem vício, o certo é ela tentar se livrar dele de alguma forma, né? Então, aí começa isso. Quer dizer, o espírito também faz isso. Ele começa a fazer uma lista de tudo que ele tem que resgatar. Tudo que ele tem que consertar, que ele não fez certo. Todas as almas que ele precisa ajudar porque ele explorou. Aí ele começa a montar ali tudo. Depois, quando ele é informado que ele vai reencarnar, aí a equipe que o auxilia nessas escolhas vai fazendo umas observações para ele sobre tudo que ele quer, porque se ele não vai ter permissão de consertar tudo que ele imagina. A gente vem com 2 ou 3 problemas para resolver, a gente acha muito e se desespera. Imagina se fosse tudo, né? Então, ele é auxiliado, aí vão fazer a filtragem. Não, isso aqui você ainda não tem condição de cumprir, não adianta você levar esse problema que você não vai sair dele, você vai reclamar, não vai dar certo. Então, é assim, é mais ou menos assim que acontecem as coisas, né? Então, quando o espírito vem para a encarnação, ele já vem com aquela quantidade de provações e expiações para ele poder corrigir aqui na Terra. Então, continuando aqui, se ela existia, então, qual era a situação? Tinha ou não consciência de si mesma? Se não tinha, era mais ou menos como se não existisse. Mas ela tem consciência e isso é o certo. Se ela não tivesse, então, num e no outro caso, a sua situação ao tomar o corpo, mais ou menos a mesma, né? Admitindo, de acordo com a crença vulgar, que a alma nasce com o corpo, o criacionismo, que a alma é
criada na hora do nascimento e só tem uma vida? Ou o que dá no mesmo, que antes da encarnação só tinha faculdades negativas, que há quem diga isso. Ah, não, mas antes da encarnação, antes dela nascer, só tinha faculdades negativas. Será? Né? Formulemos as seguintes questões. Imagina, para quem pensa que só tem faculdades negativas antes e até que não tem, né? Que é criada na hora do nascimento. Por que a alma revela aptidões tão diversas e independentes das ideias adquiridas pela educação? Tem criança que nunca teve contato com determinada tarefa, com determinada profissão ali, né? E já é expert naquilo ali. Já quer ser um dentista, ela quer ser um médico, ela nunca viu a atividade dele no dia a dia. Porque uma das coisas que ajuda o aluno para escolher o que ele quer ser é colocar esses alunos que querem ser dentistas, por exemplo, a ficar um tempo fazendo um estágio com um dentista, para ele tomar conhecimento da atividade desse profissional. Ele quer ser um mecânico, ele quer estudar, ele quer fazer uma faculdade de elétrica, mecânica e tudo. Ele vai para uma oficina, ele vai fazer um estágio lá e vai ver se realmente ele tem aptidão para aquilo, se aquele movimento ali o agrada. Mas tem criança que não precisa disso, ela é categórica. Eu quero ser dentista, eu quero ser mecânico, eu quero ser engenheiro, eu quero ser médico. Né? E aí, por quê? Como que você pode ter vocação para uma atividade se você nunca teve contato com essa atividade? Você não sabe nem como é que é. Eu tenho uma pessoa na família que, quando era criança, operava tudo que via pela frente. Quando brincava na escolinha, ficava rasgando e costurando, operando os bonecos das crianças. E queria ser o tempo todo, e mal falava, queria ser médico. E um dia ficou doente, falou para o médico que ia ser igual a ele, que ele ia estudar para médico. E foi o que aconteceu. Precocemente. Foi passando, fez logo que passou e é um ótimo médico. Então, olha, de onde vem isso? Como que a pessoa explica isso? Se ele foi criado, o espírito foi criado na hora do nascimento. Tem pessoas que têm vontade, têm vocação para algumas coisas e mostram habilidade e nunca viram esse profissional na frente, nunca tiveram contato com um profissional assim. E, no entanto, são pessoas que têm um desenvolvimento maravilhoso. De onde vem a aptidão extranormal de algumas crianças de pouca idade para esta ou aquela ciência, enquanto outras permanecem inferiores ou medíocres por toda a vida? Mozart, com 5 aninhos, sentou-se ao piano e fez um concerto. De onde veio aquele conhecimento? De jeito nenhum, gente. Não tem explicação de outra forma. A menos que aquela alma já viveu, ela tem habilidade porque ela já trabalhou com aquilo ali. Ela já desenvolveu aqueles conhecimentos. E ela vem ainda com reminiscências grandes, até por necessidades kármicas, que pode ser que ela não tenha aproveitado muito bem aquela atividade na outra. E ela vem nessa daí fazer isso. Né? Algumas vezes a gente vê profissionais que são tão dedicados à sua profissão e não é por dinheiro. É porque eles querem fazer mesmo. Né? Não é por dinheiro. Quando a gente vê esses médicos que vão para esses locais que não tem nada, não tem um hospital, né? Médicos Sem Fronteira, eles enfrentam coisas que as pessoas pensam, gente, estudou tanto, se qualificou tanto para se enfiar num lugar desse. Mas é a grande oportunidade de ele exercer o que ele mais ama fazer, né? Que é a medicina desinteressada, pelo prazer de aliviar a dor do outro.
Porque médico não está no mundo para curar ninguém. Porque quem cura é Deus, não é o médico, né? É o merecimento da pessoa, mas ele dá as condições. Ele alivia a dor. Ele trata para que aquele doente se cure. Não é? Então, não é exatamente ele que cura. Claro, o conhecimento dele está aí para isso. Mas ele precisa, né? A pessoa precisa ter aquele merecimento para aquilo. Tanto que, às vezes, ele cura um e não cura o outro. Com o mesmo tratamento, a mesma doença. Então, não é ele, não é? É a pessoa que precisa se curar e o outro não pode se curar porque aquilo está na sua escolha, nas suas provações e nas suas expiações. Quando eu falo isso, eu lembro muito do professor Brian Weiss, que ele é um psiquiatra famoso, né, do Hospital Monte Sinai, está em ação ainda, que escreveu muitas vidas e muitos mestres. Esse é um livro que a gente sempre recomenda a todas as pessoas. Porque nesse livro está a descoberta científica ali, a prova dentro da ciência das reencarnações e da comunicabilidade dos espíritos. Não é só a reencarnação, é da comunicabilidade dos espíritos. Então, o Dr. Brian Weiss, ele escreveu esse livro. Os outros, eu não gostei nada. Começou uma apelação, começou umas coisas que não são verdadeiras dentro da codificação, não tem nada a ver. Mas muitas vidas, muitos mestres, sim. Está tudo ali catalogado, explicado. E aconteceu com ele um lance assim na medicina. Porque ele se formou médico, estava fazendo residência para cirurgia cardíaca, quando o filho dele nasceu com um problema cardíaco que se chama coração invertido, né? Um nome popular para uma doença que é operável, tratável e as crianças ficam boas. Muitas crianças, quase todas, é uma porcentagem enorme de crianças que são operadas dessa doença e dessa anomalia cardíaca ali, e ela fica boa. Ele, com os melhores médicos, ele não foi, claro, porque ele era o pai, com a melhor equipe de professores do hospital mais famoso, a criança não resistiu. Foi operada e não resistiu e morreu. Ele ficou tão doido com isso, ele ficou tão desesperado que uma cirurgia simples, que sempre tem quase 100% de êxito, né? Quase, né? E o filho dele morreu. Ele ficou tão desesperado com isso, o que ele fez? Largou a residência dessa cadeira aí e foi fazer psiquiatria para entender o que aconteceu com ele e até para ajudar outros pais que pudessem passar pelo que ele estava passando, que ele não encontrava uma explicação para isso. Tempos depois, ele se tornou um grande psiquiatra. Ele foi procurado por um pediatra do hospital que tinha uma namorada, que era uma enfermeira, e que tinha acessos terríveis de fobias, de tudo. Tinha medo de tudo. Ela não saía mais de casa, um problema seríssimo. Então, ele foi consultá-la e fez uma regressão à vida passada. Vida, no singular. Vida passada. Qual é a diferença? Aquela atual. A atual dela, a vida que nós temos hoje, o médico te leva até o início dela, lá na barriga da mãe. Mas é essa vida só. Quando fala vidas passadas, aí são outras vidas, são regressões a outras vidas. Mas essa não, era a vida passada dela. Só que não foi o que ele esperava. O que aconteceu? Ela regrediu a vidas passadas, aí no plural. Então, durante todo o processo de atendimento que ele ficou atendendo, ela regrediu a umas 12 vidas dela. E nada, por coincidência, o Dr. Brian Weiss também estava presente em outras vidas dela. Aquele que hoje era o namorado dela também esteve presente em outros momentos
de experiência da vida dela, como, não sei se foi pai dela, alguma coisa assim. Então, olha só que coisa espetacular. Foi uma coisa espontânea isso aí. Porque ele não era nada dele, não era espírita, ele não tinha noção de reencarnação nem nada. E, no entanto, entre uma sessão e outra de regressão, ela dava comunicação, ela dava passividade. E ele perguntava quem era, porque ele viu que não era mais ela que estava ali regredindo a vida, que tinha uma outra inteligência entrando ali, e eles se denominaram mestres. E começaram a instruí-lo da vida espiritual. Inclusive, entre esses mestres, quem estava? O filho dele, o bebezinho, que não era um bebezinho. Ele apenas reencarnou para acontecer tudo aquilo ali, para desviá-lo daquela cadeira que ele queria, porque era uma tarefa dele desenvolver aquele livro, escrever aquele livro, e dar a conhecer no meio científico a reencarnação. Então, é maravilhoso esse livro. Quem não leu ainda, procurem rapidinho ler. Ele fala, inclusive, sobre o anjo da guarda, que se nós soubéssemos que nós temos um anjo da guarda, que é só nosso, que nos protege, que é um enviado de Deus para nos proteger durante a nossa encarnação e muitas vezes nos segue. É o que está no livro dos Espíritos, no capítulo que fala sobre anjo da guarda e espíritos protetores, né? Então é um livro maravilhoso. E ali ele prova essa questão da reencarnação. É isso que explica o Mozart, com 4, 5 anos, sentar-se a um piano e fazer um concerto. Tem um médico, há um tempo atrás, eles mostraram também em reportagens, não sei bem em quando foi, mas já tem bastante tempo, um jovem de 16 anos que dava aula de medicina nas melhores faculdades para os doutores e PhDs da medicina. Ele era simplesmente espetacular. Fazia cirurgias como nenhum professor ali conseguia fazer. Aquelas difíceis, 16 anos. Aonde ele adquiriu esse conhecimento? Ele fez a faculdade assim, ele estudou até ali, mas foi assim, coisa assim de meses para cada ano na vida dele, porque ele apresentava conhecimentos que quem ia ficar como um menino daquele numa escola, um banco escolar, de 3º ano, de 4º ano? Não, porque ele já reunia todos os conhecimentos. Então a gente vê que isso aí é impossível se ele não tivesse vivido outras experiências e adquirido esses conhecimentos que ele adquiriu. Então seria impossível. Mas Kardec continua aqui nas suas observações. De onde vêm para uns as ideias inatas ou intuitivas que não existem para outros? Ideias inatas são esse tipo de coisa, são conhecimentos. Conhecimentos que a gente já traz. Que a gente fala assim, ele é autodidata. Sim, ele é autodidata. Mas ele adquiriu isso onde? Mas ele leu a vida inteira. Sim, tem nos livros. E quem não leu e tem? E aí? Né? Porque tem uns que nem sabem ler e detêm o conhecimento. E passa esse conhecimento. Né? A gente vê as pessoas que moram no interior, onde não tem médico, onde não tem nada, sempre tem um do grupo que reúne um conhecimento de medicina que não sabe de onde que vem. É dele, que ele aprendeu em outros, deve ter sido grande médico em outra vida, e ali ele sabe tudo. Faz cirurgias até. Né? E ervas, conhece todas, as que vão resolver o problema ali das doenças. Isso vem da onde? Né? São ideias inatas e elas vêm da onde? De onde vêm, para certas crianças, os impulsos precoces de vícios ou virtudes, esses sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza que contrastam com o meio em que nasceram?
Gente, da onde que vem, às vezes, a maldade numa criança de 5, 6 anos? Até menos. De onde vem essa coisa ruim, que da mesma maneira que a gente vê prodígios, como Mozart, que tocava maravilhosamente bem, como esse menino de 16 anos que opera, que é um dos maiores cirurgiões que já apareceu por aí, né? Então, como que pode isso? E, ao contrário, crianças extremamente malévolas, que não podem ficar perto de ninguém porque maltrata, machuca, animal não pode ter porque tortura. Da onde vem isso? Pais que às vezes são virtuosos até, se espantam, falam, mas como é que essa criança faz uma coisa dessa? Né? Então, como é que isso acontece? Kardec, na Revista Espírita, não sei qual número, o ano, mas eu posso bem trazer, ele relata um fato de uma criança que estava, eu não sei se ela tinha 11 anos ou menos, não sei bem a idade, mas é criança. Estava brincando com os amiguinhos, de esconde-esconde. Mas ele sempre maltratava um ou outro, ele machucava, ele já tinha uma historinha assim, né? Então, nesse dia, eles estavam brincando de esconde-esconde. Antigamente tinha aqueles baús enormes, né? Que as pessoas carregavam e tudo com roupas e guardavam as coisas ali. Então, ele sugeriu que as crianças entrassem naquele baú para se esconder, que ele também ia entrar. Aí todos entraram. Depois que todos entraram, ele fechou e não entrou, logicamente, sentou em cima e não se importou com os lamentos e gritos, ele matou todas as crianças sufocadas ali dentro. Porque ninguém deu falta, não sei porquê, morreram todos ali. Até quando não escutou mais barulho nenhum, estavam todos mortos ali. Ele fez isso. Gente, que maldade é essa? Da onde ele trouxe essa maldade? Né? Da onde de quem ele herdou isso? E não tinha ninguém na família malvado assim. Então, a gente vê, quem lida com criança se espanta com certas coisas, com certas maldades que eles fazem. Eu mesmo já tenho uma pessoa conhecida que o filho só era aceito na escola se tivesse uma professora particular com ele todo o tempo. Mas não era para ensinar, não, porque ele era bem esperto, era para evitar que ele machucasse os alunos, os colegas. Então, na hora de brincar, ela ficava junto e tudo, que a escola só aceitou assim. Porque várias escolas rejeitaram a criança. Porque os pais estavam tirando os filhos da escola. Porque cada dia chegava um com uma dentada, com um soco, machucado, com corte. E aí só foi aceito assim, né? E foi tratado, evidentemente, não só na medicina, quanto também na doutrina dos espíritos, né? Foi tratado muito bem assistido. Hoje é um rapaz excelente. É um amor de pessoa. Então, a gente vê que são coisas que as almas trazem para resgatar. Para resgatar o passado delituoso. Então, se não tiver reencarnação, ninguém consegue explicar uma situação dessa, né, numa criança. Por que alguns homens, independentemente da educação, são mais adiantados que outros? Isso é outro fato muito importante. Né? Independentemente da educação que essas pessoas têm, tem uns que reúnem conhecimentos incríveis e outros não. Às vezes, aquele que recebeu uma educação, ele tem até menos que o outro. Mas por que isso? Da onde vêm esses conhecimentos todos? Né? Então, são coisas que realmente a gente tem que repensar, né? Olha só, por que há selvagens e homens civilizados? Se tomarmos uma criança outentote, uma tribo bem primitivo que existe, né? De peito, quer dizer, bebezinho que mamava no peito, uma criança outentote de peito, e a educarmos, enviando-a depois aos mais renomados liceus, faremos dela um Laplace ou um Newton? Né? Não faz, a menos que essa alma
já tenha vivido muitas vidas, e aí sim, ela reúne conhecimentos, ela pode ter encarnado numa tribo assim de pessoas muito atrasadas, e ela é levada dali, aí ela vai trazer à tona, porque educação é tirar de dentro. É tirar de dentro. Você não pode tirar nada de onde não tem. Então, você oferece a educação, você oferece as coisas, mas ela precisa também ter essa tendência, ter alguns conhecimentos para aceitar aquilo. Tanto que você dá a mesma educação para duas crianças, uma absorve, a outra não. Uma aprende, a outra não aprende a fazer aquilo. E foi que os pais às vezes falam isso, gente, eu criei meus filhos da mesma maneira, igualzinho. Primeiro que isso já não está muito certo, porque a gente tem que ter jogo de cintura e trabalhar diferente, que cada um é um. Cada criança tem uma exigência diferente. Tem uma que só você falar dá certo. Outras, você tem que ser mais rígido. Você não pode só no papo. Você já tem que fazer o espinhozinho e espetar na carne, como Paulo falou, para poder aprender. Outros são dóceis, outros muito revoltados. Então, se você faz exatamente igual, não vai dar certo também. O que tem que ser igual mesmo, é o amor, a dedicação, as oportunidades. É assim que Deus nos ama. Isso que tem que ser igual. É o amor que a gente sente e a vontade que a gente tem de que todos recebam o que necessitam. Mas como são almas e individualidades, então, diferentes, cada um tem uma necessidade que o outro não tem. E aí é que entra a diferença. Não é? O amor é o mesmo, mas o modus operandi aí da educação é diferente. Porque não se pode tirar de dentro algo que não existe. Né? Só pode tirar o que existe. Então, quem já tem alguma base, alguma coisa, aí o processo educacional vai ser maravilhoso. Porque você vai despertar, fazer germinar a semente que está lá. É por isso que, às vezes, crianças muito revoltadas, crianças que apresentam algumas tendências não muito boas, e que os pais, para pressionar, às vezes usam de uma extrema rigidez, e às vezes até agressão, ele está fazendo florescer, fazendo germinar aquele germe que já está lá e não é bom. Ele tem que matar esse germe. Ele tem que acabar com a vida dessa semente. E não é regando e irrigando que ele vai conseguir isso. E se ele for agressivo, é isso que ele vai conseguir. Ele vai adubar aquela semente que está ali. Não é? Então, é por isso que não é a mesma coisa, não pode ser igual. Né? A gente tem que ver, analisar direitinho. Tarefa de pai e mãe não é fácil, não. Educar é muito difícil. Partindo do princípio que você tem que dar exemplo, porque a criança aprende pelo que ela observa e não pelo que é dito para ela. Ela vai dar valor ao que ela observa. Então, são coisas que a gente tem que ter muito cuidado. Porque essas almas não são folhas em branco para serem redigidas. Elas trazem um acervo, são almas que pré-existem, podem ser mais velhas que seus pais. Então, esse conhecimento aí da reencarnação, como isso é útil para auxiliar na educação das crianças. Então, não vamos fazer de uma criança numa tribo que ela não tem nada que se possa tirar dela um Newton ou um Laplace, de jeito nenhum. Ela vai percorrer um longo caminho de aprendizado, como nós,
Quando fomos criados simples e ignorantes, começamos a percorrer o caminho de adquirir conhecimentos e desenvolvendo também a moralidade através das boas escolhas para a gente poder dar certo. Perguntamos qual a filosofia ou a teosofia que pode resolver esses problemas. Ou as almas são iguais ao nascer, ou não são. Quanto a isso, não há dúvida. Se são iguais, por que essas tamanhas diferenças de aptidões, né, e de comportamento? Então, olha, mais um deverzinho de casa. Olha, foi o número 6 aí, essas considerações de Kardec são enormes, são 3 páginas. Deem uma olhadinha, deem uma estudadinha em casa, que vale a pena. Porque são coisas tão lógicas que não deixam nenhuma dúvida quanto à questão da reencarnação, que não foi inventada pela doutrina dos espíritos, que sempre esteve presente. E está lá nos livros védicos, né, pela lei de causa e efeito, para o desenvolvimento do ser. Né? Muita paz para todos, que a gente continue vindo aqui estudando o Livro dos Espíritos nas nossas terças-feiras. Né? Nossas terças, todas elas, são dedicadas à doutrina espírita nesse horário que a gente está aqui. Mas, particularmente, ao Livro dos Espíritos, que a gente faz estudo sistematizado dele nessas terças-feiras. Nós estamos no número 222, porque a gente já recomeçou, não sei quantas vezes, né? Porque já que eu estou aqui há muito tempo, não vou falar, né? Porque senão até espanto alguns aí. Mas são algumas, não tantas, mas dezenas de anos. Então, estamos estudando o Livro dos Espíritos. Eu, às vezes, repito Kardec com uma coisa. Quem sou eu, né? Mas eu uso o que ele fala, né? O que é o Espiritismo é um livro maravilhoso. Vocês têm que ler. O que é o Espiritismo, vocês têm que ler. Kardec. Olha, eu fico apaixonada, porque quando ele responde aos detratores, gente, eu fico assim impressionada. Que pessoa inteligente, que alma linda, inteligente, né? E que defensor da doutrina que ele codificou. Então tem uma parte ali que ele fala assim, o cara, eu não sei qual é, tem um que é padre, mas o outro não é não. Esse que ele fala isso, acho que ele não é não. Ele foi pedir a Kardec que ele deixasse, que ele o deixasse assistir umas reuniões mediúnicas para ele ter a prova da existência do espírito, da comunicabilidade dos espíritos e tudo, para que ele pudesse ter prova disso, né? Que o convencesse daquilo que contém a doutrina dos espíritos. Aí Kardec, e ele fez umas outras perguntas, e ele queria uma resposta imediata. Kardec falou assim, como você acha que eu, em 5 minutos, posso responder algo que eu levei um ano inteirinho para entender, para poder conhecer? De jeito nenhum. Então, eu, às vezes, quando a gente está em algum lugar, ou é uma festinha, ou é uma coisa, quando a gente, alguém fala, você estava me perguntando agora de espiritismo, aquela ali, ela é espírita, pergunta para ela, aí a pessoa quer que eu responda uma questão que eu ia levar não sei quantos anos, para aprender. Eu falei, meu amigo, no meio de uma festa, em 5 minutos, eu não consigo te responder isso. Mas, como diz Cortella, você tem um tempinho? Se tiver, comparece lá nas nossas reuniões, que a gente pode conversar toda semana a respeito, né? E estudar um pouquinho da doutrina. Muita paz para todos.